Era fim de tarde em frente a uma escola particular de bairro nobre. Os carros formavam fila dupla, buzinas espaçadas, crianças saindo com mochilas coloridas e uniformes impecáveis. Entre pais apressados, motoristas de aplicativo e vans escolares, havia uma mãe que destoava do cenário. Não pelo amor que carregava pelo filho, mas pela forma como era vista pelos outros. Ela esperava sempre no mesmo ponto, perto da árvore torta do portão lateral. Usava roupas simples, tênis gasto, cabelo preso em um coque improvisado e uma sacola de pano no ombro. Na mão, trazia um copo grande de açaí que havia acabado de comprar em uma barraquinha próxima. Não era para ela. Era para o filho, que adorava chegar cansado e encontrar o lanche favorito esperando. Trabalhava como auxiliar de enfermagem em um posto de saúde da periferia. Saía do plantão, trocava de roupa às pressas no banheiro, pegava 2 ônibus e chegava todos os dias no horário da saída. Alguns a olhavam como se estivesse fora de lugar naquele ambiente de carros caros e relógios brilhantes. Ela, porém, mantinha a postura serena de quem sabia exatamente o que tinha sacrificado para que o filho estudasse ali. Para muitos, era apenas a mãe simples do aluno bolsista. Para o filho, era mundo inteiro concentrado em um abraço. A escola tinha fama de excelência acadêmica e estrutura impecável. Mas, como em qualquer lugar, ali também existiam grupos que se alimentavam de arrogância. Entre os alunos do ensino médio, havia um trio conhecido pelos funcionários e ignorado pelos pais. Eram os herdeiros da elite local, sempre barulhentos, sempre rindo alto, sempre se achando intocáveis. Chegavam em carros de luxo, desciam com mochilas de marcas importadas, fones caros, celulares de última geração. Caminhavam pelos corredores como se fossem donos do colégio. Eles conheciam o filho da mulher. Não pelo nome, mas pela condição, o bolsista quietinho, aplicado, que raramente respondia a provocações. A mãe, sem perceber, também havia entrado na mira deles. Não por algo que fez, mas por representar tudo o que eles desprezavam: simplicidade, esforço, resistência. Naquele dia, o trio estava especialmente agitado. Falavam sobre a festa do fim de semana, sobre viagens, sobre coisas que pareciam pertencer a outro planeta. Ao avistarem a mãe parada com o copo de açaí, começaram a observá-la com olhos de quem procura uma piada. Riam, cutucavam um ao outro, apontavam discretamente em sua direção. Para eles, aquilo era apenas mais uma oportunidade de diversão, sem qualquer peso moral. A ideia de transformar alguém em alvo era quase um hábito, não um acidente. A mãe continuava distraída, olhando para o portão, esperando o rosto familiar do filho aparecer. O açaí começava a derreter devagar, formando um círculo escuro na tampa plástica. O trio se aproximou, ainda em tom de deboche silencioso. Um deles teve uma ideia que, para mentes imaturas, pareceu brilhante. Eles decidiram que seria engraçado usar o açaí como instrumento de humilhação. A vítima perfeita, na cabeça deles, era alguém que não teria a quem recorrer, nem quem a defendesse. Enquanto isso, dentro da escola, o filho arrumava o material com cuidado. Sabia que a mãe estaria lá fora, como sempre, esperando com aquele sorriso cansado que valia mais que 1000 palavras. Ela ajustou a alça da sacola no ombro. Equilibrou o copo de açaí com cuidado, cuidando para não derramar nada. Ao redor, o tumulto de pais, alunos e funcionários criava um ruído constante. Ninguém imaginava que, em poucos segundos, aquele espaço viraria cenário de covardia. O trio se posicionou atrás dela, disfarçando risadas. Um deles tirou o celular, preparado para gravar tudo. Outro aproximou a mão lentamente do copo de açaí nas mãos da mulher. Não havia hesitação, apenas empolgação com a brincadeira. Em um movimento rápido, o copo foi arrancado da mão dela. Por um instante, ela nem entendeu o que estava acontecendo. Antes que pudesse reagir, o copo foi virado completamente sobre sua cabeça. A mistura espessa roxa escorreu de uma vez, pesada, pegajosa, gelada. O açaí deslizou pelos fios de cabelo, pela testa, pelas bochechas, pela nuca. Escorreu pelo pescoço, atingiu a blusa simples, desceu pelos braços e pingou no chão. A mulher sentiu o choque do frio primeiro. Depois, veio o peso da vergonha. Ela levou as mãos ao rosto, tentando enxugar o excesso. Mas a textura densa só espalhava mais a sujeira. Ao redor, ouviram-se risadas. O trio se dobrava de rir, o celular apontado para ela como se fosse um troféu. Alguns alunos olharam e desviram o rosto.
Outros assistiram paralisados, divididos entre a vergonha e a curiosidade. Pais fingiram não notar, ocupados demais com suas próprias urgências. Poucos, muito poucos, demonstraram real indignação naquele primeiro momento. A mãe respirou fundo, sentindo o cheiro forte do açaí misturado com a poeira do chão. O coração acelerado parecia querer sair pelo peito. Ela podia ter gritado, xingado, empurrado alguém. Mas ficou quieta. Não por fraqueza, mas por instinto de quem sempre precisou suportar para seguir em frente. Fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse recolhendo forças de um lugar muito distante. Um funcionário se aproximou, oferecendo alguns papéis toalha. Uma mãe tirou um lenço da bolsa e deu a ela, com olhar constrangido. Ela agradeceu em silêncio, tentando limpar o rosto, sem sucesso. O açaí parecia colar em tudo: cabelo, pele, roupa, dignidade. Enquanto isso, do portão, o filho a viu. Reconheceu de longe a silhueta, mas demorou alguns segundos para entender o que estava coberto de roxo. Quando percebeu que era a mãe, o chão pareceu sumir por um instante. Uma mistura de dor, vergonha e impotência tomou conta do peito dele. Ele se aproximou devagar, como se o tempo tivesse desacelerado. Os olhos marejaram antes mesmo de qualquer gesto. A mãe, mesmo encharcada de açaí, tentou sorrir. O instinto de proteger o filho da dor veio antes de pensar em si mesma. Ela decidiu ir embora antes que mais pessoas percebessem a cena. Segurou a sacola, ajeitou a roupa e começou a se afastar. Os risos ainda ecoavam atrás dela. O vídeo continuava gravando. Mas o que ninguém ali sabia era quem, de fato, aquela mulher era. E o quanto ela já tinha enfrentado para estar naquele portão todos os dias. Naquela noite, depois de deixar o filho em casa, ela foi direto para o trabalho. Tinha um turno extra em um plantão noturno no hospital municipal. Tomou banho às pressas, lavou o cabelo ainda sentindo o cheiro doce e enjoativo do açaí. Vestiu o uniforme branco, prendeu o crachá e seguiu para mais uma jornada. No hospital, ela era outra pessoa aos olhos dos outros. Era referência de cuidado, paciência e firmeza. Já tinha atendido vítimas de acidentes graves, idosos abandonados, crianças com febre alta no colo de mães desesperadas. Também já tinha escutado histórias que fariam qualquer um perder o sono por dias. Era conhecida pela capacidade de manter a calma em situações caóticas. E pelo jeito de segurar a mão de quem sentia medo, mesmo quando ela própria estava exausta. Durante anos, foi uma das responsáveis por organizar mutirões de saúde em comunidades carentes. Ensinou mães a cuidar dos filhos com poucos recursos, ajudou idosos a entender seus remédios, encaminhou casos graves para especialistas. Também tinha uma história de luta silenciosa em casa. Criava o filho sozinha depois que o pai desapareceu sem deixar nada além de promessas vazias. Trabalhava em 2 turnos quando necessário, fazia bicos em finais de semana. Economizava em tudo, menos nos estudos do filho. Quando surgiu a oportunidade da bolsa naquela escola, não pensou 2 vezes. Sabia que seria um ambiente de contrastes, mas enxergou ali uma chance de abrir portas para o futuro dele. Ela se acostumou a ser a mãe que chegava de ônibus enquanto outros chegavam de SUV. Se acostumou aos olhares de cima a baixo, às conversas que paravam quando ela se aproximava. O que nunca aceitou, no entanto, foi a ideia de que isso definia o valor dela ou do filho. Por isso continuou firme no portão, todos os dias, com a cabeça erguida. Enquanto isso, o vídeo do açaí começou a circular entre grupos de alunos. No início, foi tratado como uma brincadeira. Alguns riram, enviaram emojis, fizeram piadas com a aparência dela. Outros sentiram um incômodo difícil de explicar, mas ficaram calados. Numa dessas circulações, o vídeo chegou às mãos de alguém que trabalhava no hospital com ela. Uma técnica de enfermagem reconheceu a colega por trás da vergonha. Viu no vídeo a mesma mulher que passava noites em claro ao lado de pacientes sozinhos. A mesma que cobria corpos com respeito, que consolava famílias, que segurava lágrimas para continuar trabalhando. O choque foi imediato. A imagem da colega coberta de açaí feriu algo profundo. Ela decidiu contar a história em suas redes, sem expor a escola, mas revelando quem era a mulher do vídeo. Falou da profissional exemplar, da mãe dedicada, da pessoa incansável. Outros colegas de hospital começaram a comentar, compartilhando experiências com ela. Relataram casos em que ela ficou depois do horário para acompanhar um paciente em crise.
Lembraram de quando organizou uma campanha para arrecadar fraldas para uma família sem condições. Ou quando ofereceu o próprio almoço para uma mãe que não tinha comido nada o dia inteiro. A narrativa começou a mudar. A mulher ridicularizada como mãe pobre começou a ser vista como alguém extraordinário. A história chegou a alguns pais de alunos pela mesma rota silenciosa. Um vídeo que antes gerava risos agora gerava indignação. Alguns pais não aceitaram o ocorrido como algo normal de adolescente. Começaram a pressionar a escola por respostas. Dentro da coordenação, o clima ficou tenso. Ninguém podia mais fingir que não sabia. O trio de valentões foi chamado. Tiveram acesso ao vídeo não como troféu, mas como prova de algo grave. Pela primeira vez, tiveram de encarar o que fizeram sem o filtro da euforia. Assistiram a cena sem trilha de risadas ao vivo, apenas com o silêncio pesado da sala. A direção da escola decidiu agir com firmeza. Medidas disciplinares foram aplicadas, conversas com famílias foram marcadas. Mas a transformação mais importante não aconteceu em ata. Aconteceu por dentro. Um dos rapazes, ao saber da história completa da mulher, viu sua própria mãe refletida ali. Percebeu que, se a vida tivesse sido um pouco diferente, poderia ser ela naquele vídeo. Outro, ao ouvir os relatos do hospital, encarou o próprio egoísmo como nunca antes. Entendeu que o alvo da brincadeira fazia muito mais por desconhecidos do que ele jamais fizera por alguém. O terceiro, acostumado a se esconder atrás das risadas dos outros, sentiu pela primeira vez vergonha verdadeira. Não a vergonha de ser pego, mas a de ser alguém que machuca quem menos merece. Enquanto tudo acontecia nos bastidores, a mãe seguia sua rotina. Continuava indo ao trabalho, ajudando pacientes, cuidando do filho, pagando contas. Não fazia ideia da dimensão que a história havia ganho. Para ela, a humilhação tinha sido apenas mais uma cicatriz entre tantas. Algum tempo depois, a escola organizou uma reunião diferente. Um encontro entre pais, alunos e alguns convidados especiais. Ela foi chamada pela coordenação e, com estranhamento, aceitou ir. Chegou tímida, sem entender bem o motivo. Ao entrar no auditório, viu uma plateia em comum. Pais alinhados, alunos mais sérios que o normal, professores atentos. Foi surpreendida ao ser apresentada não como a mãe do bolsista, mas como profissional da saúde, referência em cuidado humano. Contaram, com respeito, parte do trabalho que ela fazia no hospital. Falaram dos mutirões, dos plantões, dos atendimentos difíceis. Mostraram como, mesmo exausta, ainda encontrava espaço para ouvir, acolher, orientar. Revelaram às pessoas presentes algo que a escola nunca tinha parado para enxergar. Os três rapazes estavam na primeira fileira. Ouviram cada palavra como se fosse um espelho quebrando a imagem que tinham dela. Ao final, foi entregue a ela um agradecimento simbólico em nome da comunidade escolar. Um gesto pequeno diante da grandeza do que ela fazia todos os dias. Ela recebeu em silêncio, sem saber muito bem onde colocar as mãos. Não estava acostumada a ser o centro de nada. O filho, sentado ao fundo, segurava as lágrimas. Via ali, finalmente, o mundo enxergar um pedaço daquilo que ele sempre soube. Nos dias seguintes, a postura de muitos alunos mudou discretamente. Alguns passaram a cumprimentá-la no portão com mais respeito. Outros se aproximaram do filho, não por pena, mas por reconhecimento genuíno. O trio de valentões, agora mais calado, carregava o peso do que aprendeu da forma mais dura. A mãe continuou a mesma. Seguia chegando simples, com o cabelo preso, a bolsa no ombro, o cansaço nos olhos. Mas havia algo diferente na forma como o espaço à sua volta a tratava. Não como intrusa, e sim como alguém que merecia estar ali tanto quanto qualquer outra pessoa. Algumas tardes depois, ela voltou a segurar um copo de açaí na porta da escola. Dessa vez, sem mãos prontas para arrancá-lo. Esperou o filho sair, entregou o copo sorrindo. Ele recebeu, orgulhoso, com a sensação de que aquela cena nunca mais seria a mesma. Porque agora, muita gente sabia. Por trás da mulher que foi um dia coberta de açaí, havia uma cuidadora de vidas. Alguém que passava os dias enxugando lágrimas de desconhecidos, sem pedir nada em troca. E que nunca mereceu ser transformada em alvo para que outros se sentissem maiores. No fim, a lição ficou marcada não apenas para quem sofreu, mas para quem assistiu.
O jeito como se trata quem parece menor revela, com precisão cruel, quem é realmente pequeno. E a mãe, silenciosamente, seguiu fazendo o que sempre fez. Cuidando, trabalhando, amando, resistindo. Sem precisar provar nada a ninguém. Porque, no fundo, a verdadeira grandeza dela nunca dependeu do olhar de quem não sabia enxergar. Se essa história te tocou, compartilhe, comente, espalhe. Talvez alguém, em algum lugar, precise lembrar que respeito nunca é opcional.